Bem, professor, nós temos outras impressoras, então, que são de impacto só? Temos a impressora matricial. Impressora matricial é uma típica impressora de impacto, porque ela produz impacto durante o processo de impressão. Quer dizer, para realizar a impressão, a impressora matricial produz impacto. Olha como funciona a impressora matricial. Na impressora matricial nós temos aqui um cabeçote. Esse cabeçote tem muitas agulhas. Essas agulhas tocam uma fita e essa fita toca o papel. Observa, a agulha tocando a fita e a fita tocando o papel e realizando a impressão. É esse trabalho de as agulhas tocarem a fita e tocarem o papel que a gente chama de impressão por impacto. Nas impressoras matriciais, então, o processo de impressão é por impacto, porque há um impacto do elemento impressor, vamos imaginar que esse cabeçote de impressão com as agulhas, essas agulhas tocam a fita que toca o papel realizando a impressão. Uma das características das impressoras matriciais, essas de impacto, é o ruído. Essas impressoras matriciais produzem muito ruído durante o processo de impressão. Não são como as impressoras jato de tinta, as impressoras lasers ou a impressora térmica. Essas impressoras são mais silenciosas. Mas a impressora matricial, em função do impacto das agulhas com a fita e com o papel, isso gera muito ruído. E uma das características das impressoras matriciais, por serem usadas muito ainda hoje, é a emissão, por exemplo, de formulário contínuo. Então tem muita impressora matricial e elas são bem típicas para usar com formulário contínuo. Também são muito utilizadas para processos de carbonagem, quando é necessário realizar a impressão com cópia carbono. E aí se usa bastante também as impressoras matriciais, certo? Bem, outro ponto interessante da gente destacar em relação ao estudo das impressoras é o que nós chamamos de plotter. Plotter não é exatamente uma tecnologia de impressora, e sim é o porte dela. Quando eu digo que eu tenho uma impressora plotter, eu estou dizendo que eu tenho uma impressora de grande porte. Esse é um exemplo de plotter jato de tinta. Portanto, a tecnologia desse plotter é o jato de tinta, não impacto. Mas por que eu estou chamando essa impressora jato de tinta de plotter? Porque é de grande porte. Então, quando eu indico plotter é porque eu estou indicando uma impressora de grande porte, né? Agora, existem plotters que imprimem não com jato de tinta, que imprimem com canetas, desenhando no papel e aí tendo impacto. Tem outros plotters que sequer imprimem, tem plotter que recorta adesivo, que recorta madeira, que recorta metal, então é muito variado. Plotter, quando está associado à impressora, é dito uma impressora de grande porte. Não importa se é um plotter jato de tinta ou um plotter, por exemplo, de canetas, além de outros que existem no mercado. Plotter, então, associado à impressora de grande porte. Todos esses casos que eu demonstrei, como eu estou falando só de impressora, impressora é sempre considerado periférico de saída, a não ser aquela exceção indicada aqui. Se for impressora multifuncional, nós vamos responder como periférico de entrada e saída simultaneamente, ok? Dicas importantes aí para a prova. Uma outra coisa que eu também gosto de destacar quando eu começo a falar sobre os dispositivos periféricos, como o caso da impressora, do mouse, do teclado e tantos outros periféricos que a gente discute aqui em aula, é o termo driver, com Rzinho no final. Driver, com R no final, é um programa de computador, é um software que permite ao sistema operacional controlar como aquele dispositivo periférico funciona. Por que eu falei disso agora em impressoras? Porque é muito comum quando nós vamos adquirir uma impressora nova, nós conectamos essa impressora no computador e aí é necessário instalar o driver daquela impressora, que é o programa de computador que permite ao sistema operacional, por exemplo, o Windows, entender e controlar como aquela impressora funciona. Assim como tem o driver do mouse e tem o driver do teclado. Então, driver, com R no final, é software. Observa, programa de computador que permite ao sistema operacional o controle e a comunicação de um dispositivo específico, como uma impressora, scanner, mouse, placa de vídeo, entre outros. Essa é a ideia do termo driver. Se numa prova de concurso tu encontrar o termo drive sem o Rzinho no final, aí nós estamos nos referindo a dispositivo de armazenamento, como um pendrive. Então, quando não tem o R no final, é hardware, dispositivo de armazenamento, pendrive. Mas quando é driver, com Rzinho no final, é software. Aí é um programa que permite controle de um dispositivo de hardware, como o driver da impressora, o driver do teclado, o driver do mouse.
certo? Dica importante aí quando nós falamos de periféricos. Outra coisa...